ir até uns 11 e pouquinho, tá? Você avisa porque eu não tô enxergando aqui. Não? Não, né? Não vai dar. Tá. Tá tudo bem. Vamos lá, então. Vamos. Tá começando agora mais um programa Vivências! aqui na Rádio Fiscar. Quem fala aqui é a Tchela. E aqui é Lorenz. E hoje a gente tá com 2 convidados maravilhosos e especialíssimos, que é um casal, inclusive recém-casadíssimos, né? Que é o André Starhauer e o Thiago Rodrigues. O André é professor aqui no Departamento de Letras da UFSCar, leonino com ascendente em escorpião, mais conhecido como Dedo, para alguns Dildo, a gala. E para outros, Andresa também. Oi, o Thiago é de escorpião, geógrafo de formação e atualmente está no doutorado em engenharia ambiental aqui na USP. Isso mesmo. Muito bem-vindo vocês dois, casal maravilhoso. Obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisinha sobre vocês? Não sei. Não, tá bom. Não, Tá bom? Vamos se conhecendo, A então. capivara já está boa. Bom, vocês compartilharam com a gente, então, um pouquinho da história de vocês, né? E a gente vai contar aqui como que foi tudo até chegar a um casamento, né? Que a gente acabou de falar, que vocês são recém-casados. E conta pra gente, então, como que vocês se conheceram, um pouquinho dessa história aí. Como que foi? A gente pode começar do fim pro começo, né? Quer dizer, como é que a gente oficializou a nossa união, nossa relação, né? Porque ela já tinha um status de casamento há uns 3 anos, quando a gente passou a morar junto, mas agora a gente oficializou e juramentou com uma certidão de casamento, de fato, e fez uma celebração, né? E a gente se conheceu há 5 anos. Há 5 anos. Thiago pode falar, vai ficar à vontade. Com alguns equívocos de data, né? 5 anos. Se conheceu há 5 anos, mais ou menos, e através de um conhecido, né, que a gente tinha. E depois foi meio um cupido, assim, né? Foi um cupido às avessas, né? Que acabou fazendo com que houvesse um encontro, uma convergência, como eu falei no próprio casamento, né? Uma convergência. E aí a gente passou a se conhecer melhor, né? E depois, talvez eu consiga contar isso em algum momento daqui. A gente descobriu que a nossa história se cruzou já há muito tempo antes, né? Que a nossa história vai além. Porque o Thiago era vizinho da minha tia-avó em Matão. Ele, inclusive, tem um histórico com ela meio conturbado, porque ele mostrou o dedo do meio pra ela uma vez. Nossa, né? Que levado. Mas então vocês eram vizinhos, tipo, ele era vizinho da sua tia-avó na infância, né? Isso. A vida inteira ele foi, na verdade, até ir pra faculdade, né? Até sair de Matão. E eu frequentava a casa dessa minha tia-avó na infância, e depois a gente cresce, para de atender e frequentar os parentes mais um tanto quanto distantes. E depois, quando a gente já estava junto novamente, né? Porque a gente teve um período de ruptura aí. Depois acho que eu vou retomar esse ponto de novo. A gente descobriu essa história, que além da nossa história comum ali, né? Ia para uma história outra das famílias e tudo mais, né? Porque houve muitos cruzamentos. O meu avô construiu essa casa da minha tia-avó, os meus tios ajudaram, então acho que houve um contato, pelo menos. E na mesma época que acho que eles se mudaram, que a minha família, da parte do meu pai, se mudou para aquele bloco de terrenos, a avó dele mudou para o mesmo bloco de terrenos. A sua tia-avó. Sua tia-avó mudou para o mesmo bloco de terrenos em frente. Então, depois a gente conseguiu descobrir que desde 77 lá, 79, que eles estavam ali e que eles construíram a casa no mesmo período. E então, de certo modo, havia um contato ali, mas que foi se perdendo, foi crescendo, foi trocando gerações. E de repente a gente descobre, trocando mensagem, onde você tá?
eu tô na minha casa, do lado do posto de gasolina, e aí, onde é? Sai pra fora, ele sai pra fora, eu saio pra fora, a gente se encontra na frente do outro, entendeu? Que Nossa. fofinho. E aí, conversamos isso, porque a gente já se conhecia, né, e tal, já estávamos juntos, ficando, e a gente descobriu essa coincidência depois, né? Uhum. O Dedo citou que vocês tiveram uma ruptura aí, né? Tipo, então, vocês falaram pra gente que já no começo já, né? Meio que no começo dessa Isso. relação vocês já tiveram que se separar por um tempo aí, né? Como que foi isso? Pode falar. A gente se conheceu em junho de 2012 e eu já tinha eu estava na época no doutorado, né? E o Thiago no começo do mestrado. E eu já tinha como cronograma de pesquisa um estágio de tese na Suíça. E então eu já tinha programado essa viagem, eu já tinha uma bolsa, né, para ir. E eu ficaria, em princípio, 9 meses, né? Depois eu consegui prolongar, já estando lá, eu consegui prolongar esse tempo, acabei ficando 1 ano. Mas, em princípio, eu ia ficar 9 meses e eu ia, a partir de agosto, eu ia embora pra lá, né? Eu sabia disso e eu só contei pra ele depois de um tempo. Porque você não tava pretendendo se envolver, né? Exatamente, eu não queria ter, eu não queria Se prender, né, bonito? me prender, mas foi inevitável, foi uma coisa assim, como a gente até conversou, foi uma coisa que foi acontecendo. Uhum. E acho que foi por isso também que eu tinha medo de encarar que isso estava acontecendo de fato num momento tão delicado em que eu Uhum. ia justamente embora. E aí, por fim, eu acabei indo e a ruptura de fato aconteceu porque ele estava começando o mestrado. A gente tinha muito pouco tempo em tese na nossa avaliação no início, né? Eu acredito que se a gente até romantizasse um pouco mais, a gente podia dizer, nossa, acho que o homem da minha vida, esse homem tem que ir comigo embora pra Suíça, né? Uhum. Ele vai comigo de qualquer jeito, eu vou vender tudo que eu tenho pra ele ir comigo. Mas não era assim, né? Então, eu fui, e lá a gente acabou considerando que não era, Um momento. que não era plausível a gente continuar Uhum. junto, sobretudo porque a gente estava muito envolvido e eu, né, precisava viver a vida que eu tinha lá, que eu precisava tocar em frente, então... Inclusive, você morou na Suíça, então, né? Um tempo. Isso, E como isso. que era a vivência lá, digamos assim, vivência LGBT lá, assim? Uma Olha, curiosidade minha. Assim. eu costumo dizer quando eu converso sempre com pessoas que têm uma vivência, sobretudo no contexto europeu, assim, diríamos, que eu acho que isso menos na Itália, mas na Suíça, na Alemanha, a questão, eu acho que LGBT como um todo fica muito em guetos, né? Então, pra gente, eu que estava acostumado com São Carlos, que tinha uma vida até certo ponto mais em que esse aspecto é mais difuso. Então, por exemplo, você vai em festas de universidade e é possível que haja um encontro gay ali, né? É possível que haja. Eu acho que, de algum modo, o ambiente universitário te propicia essa abertura maior. Uma diversidade. Uma também. diversidade maior, né? Lá, isso quase não acontece. Espaços exclusivos. Exato, espaços particularizados e, inclusive, que operam, assim, com estereótipos e preconceitos também, né? De um lado, você constrói toda a relação com o imaginário que circula do LGBT, né? Embora cada um haja sua peculiaridade, particularidade e tudo mais, mas isso fica muito marcado. Então, por exemplo, se você vai para uma festa universitária que não seja nomeadamente gay, nada vai acontecer. Entendi. E essas festas quase não existem, né? E elas quase não ficam
evidentes, você não vê. Uhum. Nesse Ai, sentido. não tá me parecendo muito diferente da realidade daqui, não. Mas eu imagino que o europeu deve ter menos abertura mesmo, né? A gente é meio... se joga, assim, sei lá. É e não é, mas eu acho que é no sentido de que, por exemplo, se eu for numa festa na sua casa, por exemplo, Ah, minha casa ou é se você for na minha LGBTzíssima, casa, querida. que também é uma casa LGBTzíssima, você terá a possibilidade de encontrar pessoas héteras, diríamos, e uma diversidade outra. Entendo. Lá é quase impossível. Uhum. Não mistura. Não dá, Entendi. Você imagina, fica uma coisa assim muito no âmbito do que a gente diria o recalque, sabe? A Uhum. coisa, é uma coisa velada, inclusive. Entendi. Eu esqueci até de contar isso, eu vivi num alojamento católico, né? Querida. Uhum. Então foi assim... E aí você sentiu que tinha também que dar uma segurada? Ou não? Muito. Porque não haveria, por exemplo, um alojamento gay, Entendi. entendeu? E isso tudo, obviamente, eu nunca sofri um preconceito lá dentro. Nunca sofri uma ação violenta nesse âmbito. Mas a violência é direta. Mas a violência de mim para mim mesmo, em não poder evidenciar aquilo que eu era, foi durante um tempo um problema para mim. Porque, inclusive, eu me questionava. Eu falava, escuta, mas... E a minha liberdade e tudo mais? Uhum. Bom, acho que a gente precisa falar um pouco também das músicas que vocês escolheram para esse primeiro bloco, né? Acho que eu falei demais. Voltando um pouco. Tá tudo bem. A Imagina. gente ainda tem 2 blocos pra desenrolar essa história aí, até chegar nesse casamento. E vamos que vamos. Mas agora vamos de música, então. Bom, vocês escolheram então Marina and the Diamonds com Mowgli's Road e Madonna com Superstar. Querem falar um pouquinho dessas músicas? Só a música eu queria ressaltar que eu escolhi, porque foi o Thiago que gravou o CD pra mim, a Marina, que eu não achava na época, e eu já Você gostava. já tava lá? Não, ainda não, Ainda não tinha ido. Eu fazia corridas ouvindo o CD que ele tinha gravado pra mim. E eu escolhi Superstar da Madonna porque a letra já vai falar muita coisa e eu lembrava sempre do André toda vez. Eu Eu não escutava sabia ela. disso, legal. Que fofinho. Bom, então vamos ouvir. Corta um pouco. O que é, bem? Você não vai falar delas? Ai, fala aí você. Já falei bastante, né? Só ler. Não gosto de falar dos artistas, porque foi você que fez a pesquisa. Entendi. Tá. Alguém vibrou aí, gente. Ai, gente. É Acho você? que é o seu, Marcinha. Ai, Põe no... No modo avião, por favor. ai, gente, não tem uma etiqueta, né? É Eu com creio. Vai que eu- certeza. Que eu preciso... Pernambucanos, eu não quero seu cartão. Amor, tá. Olha lá, tá ligando de novo. Põe Gente. na lua aí. Que aí... Botei. Então vai. Desculpa. Então vai, vamos lá. Bom, então... Peraí, desculpa. Só pra já falar pros próximos, eu acho que quando você for falar, tipo, vai rolar essa música e essa, já fala já do artista, e aí eles falam e a gente Porque já escolheu. segue. Tá, Pra beleza. Pra não ter que voltar de novo pra você, entende? Tá. Então eu vou falar delas e você faz a chamada, pode ser? Das músicas? Tá. Falando os nomes. Então, Marina, pra quem não conhece, né, é uma cantora e compositora britânica, nascida no país de Gales, e ela tá em atividade na música desde 2005. Madonna é uma cantora, compositora, atriz dançarina, produtora, enfim, dos Estados Unidos, e ela é considerada a rainha do pop, né? Já tá em atividade na música desde o final dos anos 70, começo de 80, e é bastante conhecida por abordar desde aquela época temáticas ligadas à sexualidade, liberdade sexual e tudo mais, né? E por favor, quem não conhece Madonna, né, Brasil? Mas vamos de música então, que os meninos chamaram aqui pra gente. Vamos de Marina and the Diamonds com Ixi, como é que chama isso? Mowgli's Road. Mowgli's Road. Tá, então vou de novo. Então vamos de música aqui que o... Oxi, meu Deus. Desculpa. Mowgli's. É Mowgli's Mowgli's? Road. Mowgli's, tipo Mowgli. É, Isso. é. Tá. Tá bom, só vou chamar e pronto.
Então vamos de música com Marina and the Diamonds, com Mowgli's Road e Madonna com Superstar. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais o programa Vivências. Arrasou. Você acabou de ouvir Marina and the Diamonds com Mowgli's Road e Madonna com Superstar. Você está aqui no programa Vivências na Rádio Fiscar. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas lá na nossa página do Facebook, Vivências Rádio Fiscar 95,3. E a gente está ouvindo então um pouquinho das vivências do Dedo e do Thiago. E voltando então aqui para a história de vocês, para convergência, como o Dedo coloca aqui. Um casal, não é mesmo? 2 homens que se casaram e vocês contaram um pouquinho dessa história de vocês pré-casamento. Que, gente, olha que coisa tão bonita e tão normal, não é mesmo? 2 homens se conhecem, contam a sua história. Mas e aí, eu queria saber de onde que veio essa vontade, ou se é uma vontade, se foi uma necessidade, de onde que veio essa iniciativa de tornar essa união. Primeiro foi uma união estável, né? Que vocês oficializaram e para depois consumá-la em um casamento. Como é que foi essa escolha para vocês? Eu acredito que a gente começou a sentir não uma pressão social, mas a gente começou a pensar em cenários, em situações, a gente começou a traçar nossas metas de vida e nossos sonhos, assim, e a gente começou a ver que era preciso oficializar, né? A gente pode falar de 2 circulações aí. Uma circulação social, então, no momento que eu trabalhava numa escola, era comum perguntar se você namora, se você não namora, fazer piadas, indicar uma amiga, e você tem que se posicionar sobre, olha, não Indicar dá. uma amiga se diz assim, querendo que Tipo, você tem interesse nela. tem interesse nela. E Ah, aí tá. você fica assim, mas Fazer uma alcova. você fica se esquivando, e aí você começa a ver a necessidade de falar assim, não, eu vivo com meu companheiro, né? Eu divido a minha vida com ele, né? E você acaba tendo que se posicionar o tempo todo. E isso muda. No dia seguinte, essas piadas não aparecem mais, entende? Essas brincadeiras, essa necessidade social já não existe mais. E, por outro lado, a gente pensou no que a gente quer fazer da vida. Então, a gente tá morando junto, começou a dividir a casa, começou a dividir as contas. Isso já faz tempo. Isso já faz um bom tempo. E aí a gente começa a pensar em cenários. Poxa, se quebrar a perna na rua, se acontecer uma blitz e você estiver aqui na polícia, e como é que fica? Pra você explicar que, olha, esse é meu companheiro, tá? Então, você explicar algumas coisas, você vê que é preciso uma preocupação. E se você pensa, por exemplo, sei lá, uma coisa simples, que é um plano de saúde. Eu não conseguiria colocar ele no meu plano de saúde só vivendo junto, né? Eu teria que oficializar isso mesmo. Então, a gente sentiu essa demanda. De que a gente foi crescer, nossos planos vão ficando cada vez um pouco mais ambiciosos, não sei se ambiciosos, mas mais exigentes,
E a gente falou assim, olha, eu acho que já é a hora de a gente oficializar isso. Até, por exemplo, se a gente tem uma vontade, e a gente tem, né? Por exemplo, vamos embora do Brasil e tal. Isso só é possível se a gente tiver uma união estável, até é possível, mas eu acho que o casamento, ele tem um status mais oficial nesse aspecto, né? Ele te traz mais Uhum. garantias. Se você puder, se vocês quiserem explicar um pouco melhor pra gente essa diferença da É. união estável pro casamento em si. Eu não sei muito, assim, os ipsis literis, sabe? Mas Uhum. a diferença fundamental é a possibilidade de adoção, né? Com o casamento mesmo. Isso eu acho que uma legislação que não é só brasileira. Por exemplo, na Alemanha, que é onde eu tenho mais contato com uma outra possibilidade jurídica, é que o casamento igualitário, o casamento homoafetivo é fundamental para os casais que já têm a união poderem adotar filho, que antes eles não podiam. E no Brasil já há um tempo que a gente pode casar oficialmente, né? Então essa garantia já existe no Brasil. Uhum. E mesmo com relação à divisão de bens, né? Quando você casa, oficialmente está escrito lá, divisão parcial de bens. Acho que tudo isso também entra numa visão de compor uma família, né? Digamos assim, né? Exato, com relação à Socialmente. noção de família. Uhum, Exato. De um núcleo familiar, De um né? núcleo familiar. É por isso que você pode adotar filho, uhum. inclusive. Inclusive, falando disso, queria saber como que é a família de cada um de vocês, assim, como que foi a aceitação e um pouquinho dessa... Aqueles aceitação sucks, né? Eu acho que é fundamental a gente compreender, primeiro, que nós somos adultos, né? Emancipados e tudo mais, mas que é fundamental que a família, né? Que você tenha o apoio da sua família. A minha família, eu digo, não se reduz só ao meu pai e minha mãe, obviamente, mas Uhum. eu tenho todo o apoio dessa parte fundamental, que para mim é a mais importante. O resto são primos, os que aceitam, ótimo, meus tios e minhas tias maravilhosos também que aceitam, ótimo, e os que não aceitam, só lamento. Porque isso acontece, né? Então, E pra você, Thiago? Da minha família eu tenho pouco contato hoje. É uma família muito grande, entre primos e primas, e tios e tias, né? 5 tios de um lado, 6 tios do outro, né? Mas a minha mãe, ela tá levando seu tempo para entender tudo isso, então eu não posso esperar muito ali, né? O meu pai aceita normalmente, e o meu irmão, que eu só tenho um irmão, mas eu já tive uma história muito complicada com ele. Hoje a gente é mais junto do que antes, né? Uhum. E eu tenho só a minha cunhada, então com quem ele vive, né? A namorada dele. Então, é mais distante, eu sigo mais o meu caminho, assim, então é diferente da família do André, por exemplo, que há o contato, sei lá, semanal, algum evento familiar. Na minha família isso é bem menos mesmo. eu, por exemplo, nunca conversei com a mãe dele. Uhum. Eu só vi, mas ela nunca se Então, dispôs essa distância é especificamente por conta da sua orientação sexual, você disse? Não só. não sei dizer, mas eu acredito que não, porque o meu irmão Ah, tá. também passa pela mesma situação, né? Mas eu acho que isso fica no campo da declaração mesmo. Porque ela justifica que o problema é esse. Entendeu? Então, no campo da declaração, sim. Obviamente que devem haver outras razões, mas Entendo. materialmente também tem a ver com isso, né? O Sim. fato de- E o distanciamento da família se deu bastante depois do falecimento da minha avó, né? E do meu avô. Então, todo mundo ali que eu passei a infância, hoje em dia eu converso muito menos, mas eu já passei mais de 7 anos da minha vida convivendo com essas pessoas diariamente. Hoje em dia, não, né? Então, e em compensação, ao entrar em contato com a família do André, vem almoçar na casa de alguém domingo, vai na casa dos pais dele no domingo, tem o aniversário de alguém, vai ter o aniversário de alguém aqui, e aí há uma troca maior, é um pouco frio, assim, ver que eu não consigo dar o mesmo pra ele, né? Não consigo apresentar o mesmo cenário pra ele.
Mas agora vocês estão construindo esse novo cenário, né? Exato, Uhum. exato. Uhum. Foi por isso que eu disse com relação à nossa emancipação, né? Porque nós já tínhamos, né, já um bom tempo, mas a gente tem o nosso núcleo também, né? Nossos amigos, nossos... Que Eu não acho tenho que irmãos. fica bem marcado também com a celebração do casamento com o evento, né? Sim, sem dúvida Sim, sim. nenhuma. Eu acho que foi bem bonito, Exato. inclusive. Agradeço muito o convite. Sim, foi muito foi especial ter estado lindo. lá. Foi muito bonito. E vocês, inclusive, comentaram que houve até um estranhamento lá não no ambiente, mas no processo, né? Isso. De fazer esse evento acontecer. Ainda rolou um pouquinho de estranhamento das pessoas entenderem que não havia uma noiva, por exemplo. Por Como é exemplo. que foi? A gente não tinha muito essa noção, mas a gente começou a talvez se questionar por algumas razões, né? Não, por exemplo, no local onde a gente fez o casamento, porque ali a gente encontrou primeiramente uma recepção muito boa. Mas aí a gente começava a notar que as pessoas ficavam olhando bastante pra gente no recinto, quando a gente ia fazer os ensaios, ver a decoração e Medir tal. as coisas, cotar preço de champanhe, de espumante e tudo mais. A gente começou a perceber as pessoas meio que gaguejando pra falar ou pra entender e algo assim. Porque a gente fez tudo a gente, né? Uhum. Desde a escolha das lembranças, de quem ia fazer a cerimônia, nos convidados, organização dos convidados. A gente não contratou um cerimonial, que é o que a gente queria. A gente é muito artesanal nesse aspecto. E a gente queria muito que isso tivesse a nossa cara, né? Então, a gente foi fazendo tudo e a gente chegava nos lugares perguntando, né? Como é que eu faço pra fazer isso, aquilo outro. E às vezes as pessoas nos olhavam assim, a gente não entendia muito bem, porque a gente vive isso, né? E depois a gente se dava conta de que são dois homens que estão casando e... Que por mais normal que isso seja na vida, tem pessoas que ainda não assimilam, né? Vai comprar uma lembrancinha e eu tava com uma amiga minha, a atendente vai lá e pergunta: mas vocês dois vão casar? E tipo, não, Você e ele a vai amiga. casar. Ela falava, ele vai casar, eu não. Né? E assim vai. É isso que a gente chama de heteronorma, pessoas. Para esse segundo bloco dessa oficialização já, né? A partir desse momento, a gente vocês, né, escolheram outras duas músicas que são do Little Dragon, Clap Clap, e Carol Conká, Corre Corre Herê. Little Dragon é uma banda sueca, né, de música eletrônica, que está em atividade desde 96. E Carol Conká é uma rapper curitibana, cantora e compositora que tá desde 2004 aí, né, e ficou bastante reconhecida por trazer nas letras também questões de empoderamento, principalmente empoderamento da mulher e essas questões, né. Mas fala um pouquinho dessas escolhas aí pra gente. No meu caso da Carol Conká, é porque eu dava aula já em Araraquara, em 2 escolas, né? E eu tinha que acordar muito cedo, né? Nas quartas-feiras, eu tinha que estar antes das 7 lá. 10 para 7 da manhã eu tinha que estar na escola. E aí eu acordava, comia alguma coisa, montava o material e ligava o carro e ia e botava essa música. E aí, porque senão ele dormiria na estrada. Ia dormir na estrada também. Eu tenho esse probleminha às vezes. E aí... Não na estrada, porque senão ele não estaria mais vivo. Né? Mas no sofá, se ele saísse pra trabalhar, ele dormia. Eu já me arrumei todo pra ir trabalhar, sentei no sofá e dormi. Então... As duas músicas em si são músicas que a gente ouve juntos no carro, tanto Carol Conká como Little Dragon. Então, a gente ouvia essa música em específico, ia tanto a Clap Clap quanto a Corre Corre Herê. Em 2015, eram músicas que tocavam no nosso carro nessa época, que a gente... 2014, 2015, né? Isso, como você conheceu o Little Dragon? Eu conheci... Eu preciso falar isso? Pode falar. Pode falar. Eu conheci Little Dragon no Spotify, né? Enquanto eu tava na Suíça. Também, e marca muito, sobretudo o Clap Clap, marca muito a minha estada lá na Suíça e o que eu buscava naquele momento e tudo mais. Legal, vamos de música então. Daqui a pouco a gente tá no próximo bloco. Vamos de Little Dragon, então, Clap Clap, Carol Conká, Corre Corre Herê. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais André e Thiago contando um pouco da história do casamento deles.
Ai, deixa eu pegar o nome das músicas. Tá louca. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Ai, que lindo. Sim. Ai, ele assiste Marta. mesmo o programa. Morri. Vamos lá então, vai. Voltando. Você acabou de ouvir Little Dragon com Clap Clap e Carol Conká com Corre Corre Herê. E você tá aqui no Vivências na Rádio Fiscar, ouvindo a seleção e um pouquinho da história do Dedo e do Thiago. Bom, agora então a gente já falou um pouquinho da... Ai, peraí, gente, corta, tá louca. Volta você, Tá bom. vai. Bom, a gente falou um pouquinho já da história de vocês, como vocês foram se encontrando, como essa união acabou virando uma união estável, depois um casamento, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, como, né, profissionais e tal, vocês dois são professores, né? Uhum. Como é que é pra vocês o ambiente de trabalho, como é a vida social enquanto casal, um casal não hétero, um casal de 2 homens, como é pra vocês? Se vocês quiserem falar um pouco da vivência individual e como é quando vocês estão juntos. Na nossa união, né, a gente encontra, pelo menos no âmbito acadêmico, né, que é onde eu sempre tive maior contato e hoje mais oficialmente, né, como eu sou professor aqui na UFSCar e tudo mais, o Thiago tem muito contato com os meus colegas, ex-professores, porque toda a minha trajetória acadêmica eu fiz aqui na UFSCar. Então, o Thiago, ao longo da nossa união, né, ele sempre teve com muito contato com os meus colegas, minhas orientadoras, meus amigos e tudo mais. Mas a minha questão, né, com a universidade, assim como a gente estava conversando ontem, eu acho que ainda há uma heteronormatividade constitutiva, né, no âmbito universitário, porque ela ainda é pensada para atender essas relações, Uhum. né? Eu acho, não é que aqui nós sofremos preconceitos, não é isso, mas eu acho que tudo gira em torno desse Talvez aspecto. acaba aceitando as relações que não sejam hétero, mas jogando elas para que elas, né, Exato. reproduzam um modo de ser hétero. Exatamente, Uhum. exato. Uhum. E o Thiago tá no doutorado lá na USP, né? Sim, Já sim. é um ambiente acadêmico também, mas é um outro espaço. E como Mais que é pesado. É mais pesado, ainda mais que eu tô numa escola de engenharia, né? Engenharia, exatamente. A minha trajetória também é muito fluida, né? Eu sou da geografia, né? Eu me formei na Unesp em Presidente Prudente, né? Eu saí de uma área de humanas e tô num centro que tem muitos engenheiros. Em outras palavras, eu nunca cursei cálculo, mas eu tô lá. E eu percebi que eu fiz o mestrado aqui na USP, né? E fiz o doutorado também. Tô fazendo doutorado. E eu tenho percebido que eu tive que me posicionar ali, né? E de algum modo isso chegou na minha sexualidade. De algum modo isso chegou no dizer quem eu sou e bancar isso, né? E ali é um ambiente entre alunos muitas vezes voraz, né? Não entre os colegas de trabalho, de pesquisa, mas em outros ambientes que os alunos estão ali e que você tem que se posicionar, que você tem que debater e que você faz amizades, e que você troca experiências e que você tem que literalmente se posicionar enquanto seus argumentos, a sua trajetória de vida, né? Então, eu estou num ambiente de debate que tem engenheiros, biólogos, arquitetos e aí eu sou geógrafo, então eu tenho um outro campo de visão e isso me levou de algum modo a trazer a minha orientação sexual e afirmar quem eu sou, de onde eu vim, por que eu falo disso, por que eu falo desse lugar. E é uma batalha, assim, diária, né? É assim que vai se construindo esse processo. E na escola de engenharia, eu acho que eu me senti, assim... Eu saí de uma universidade muito pequena, de um campus muito pequeno da Unesp, que tem lá suas grandezas, e aqui eu cheguei muito impressionado, né? Com a estrutura, com o debate, e de certa forma me instigava a trazer as minhas coisas, as minhas ideias, a minha trajetória pra cá. Pôr em discussão, né? E isso, de alguma forma, rebate nisso, indiretamente, assim. E aí, eu percebo que a partir do momento que eu me assumi
e que eu me posicionei, eu tenho mais segurança hoje pra falar, eu tenho mais segurança pra argumentar e pra desenvolver o que eu faço. E é isso. Que massa. Uhum. É o tal do empoderamento, eu acho, né? Quer dizer, não só isso, mas uma forma de se empoderar né, de si, dos seus desejos, do seu gosto e trazer isso pra sua vida. Uhum. Uhum. É, a mesma coisa aconteceu comigo, por exemplo, na minha descoberta enquanto gay, na minha trajetória universitária e tudo mais, a assunção desse desejo pra mim, pras pessoas, né? Eu ia perguntar isso mesmo, se essa identificação, né, tipo, essa, digamos, reconhecimento da sexualidade veio antes de vocês se conhecerem, vocês se Sim, conhecerem já, né, tipo, Sim. prévia. Rodado. Eu acho que era mais recalcado, vamos dizer assim. Vamos dizer que o que me impressionou muito no André, quando a gente se conheceu, é que eu sempre conhecia pessoas na bancada podre, né? LGBT, Tá assim, né? louca! E aí a primeira vez que alguém vem O e te submundo. trata você bem, te pergunta, se importa com você, você se assusta no começo. Você tá falando Então, desse regime meio que de aplicativos de Isso, chega, transa, é. beijo, tchau. isso, então eu acho que Os como eu corpos demorei muito descartáveis, pra sabe? mim, Descartava comum, né? a pra me afetividade, encontrar. não Como eu demorei muito pra não entrava pra me ali. encontrar, então isso, quando aparece alguém, e quando eu vim pra São Carlos, e isso foi outra coisa pra mim, talvez eu me abri mais e tudo mais, e aí eu conheci o André, eu conheci outras pessoas e via que era possível encontrar outros gays de outras formas, entendeu? Que não Uhum. só... Também com impulsos afetivos, não Isso. só sexuais, É. não só hormônios. Exato. É. Uhum. Legal. Ô, André, você comentou também com a gente. Ah, é tão estranho te chamar de André, eu vou te chamar de Dedo, tá? Voltando. Prefiro que Dedo. me chame de Dildo. Ai. Prazer. Então, você chegou a comentar com a gente ontem também sobre o seu lugar, assim, assumidamente gay enquanto professor, enquanto representatividade também para os Isso, alunos. exatamente. Como é que é em sala de aulas? Como eu dizia ontem, eu acho que a questão é que a gente nota muitos alunos se sentindo representados, né? O lugar do professor é um lugar de poder, né? E ocupar esse lugar, né? Já com essa visada é muito importante e é também um lugar de diferenciação, eu acho, com relação a posturas e tudo mais, mas sobretudo nesse processo de identificação, Uhum. né? Porque a gente, eu vejo, por exemplo, a minha vida enquanto estudante de graduação, eu tive professores gays. Na época, como eu não tinha isso claro para mim, né? Essa relação, eu não era assumido para mim mesmo, não era, embora tendo ciência de todos os meus desejos, sabendo, né? Eu lidava de um jeito e depois de ter me assumido e ter professores gays, isso fez uma diferença. Isso se estabeleceu diferentemente na minha relação imaginária com a sexualidade, o lugar do professor e tudo mais. Então, assim, eu sinto, obviamente, que há, em alguns momentos, por parte de alguns alunos, obviamente, o lugar da homofobia, né? Uhum. Não chega a ser uma violência explícita ou física, mas às vezes Um descrédito, exato, assim. um descrédito, um subjugamento, a não consideração, porque você Uhum. esse tipo de coisa que você acaba. Não, o lugar do professor mesmo já tem sido, né, meio subjugado durante os últimos tempos. Ainda se você não representa aquela figura ainda de Talvez poder, autoritária, né? é complicado. Mas eu acho muito importante ocupar esses lugares. E principalmente como você falou, né, assumindo, não chegando lá com uma bandeira e falando, gente, olha o que é. Mas realmente trazendo como é, né? Uma parte da vida social. Tem pessoas que são gays, tem pessoas que não são, tem pessoas que são lésbicas, tem pessoas que são trans. E tudo bem, vão ter professores, vão ter médicos.
um dia estaremos em todos os lugares. Eu acho né? que fundamentalmente é sempre trazer para o lugar da construção. Construção, desconstrução, reconstrução, sempre nesse jogo e construindo esse lugar, esse ethos, né, que a gente vai produzindo enquanto professor, né, esse imaginário de que é possível ser isso, ser aquilo outro. Né, ser gay, assumir um papel e, enquanto gay, enquanto professor, fazer um bom trabalho e fazer um trabalho, sobretudo, educacional. Eu acho que é esse o ponto fundamental. É um trabalho educacional de construção. Né? O saber, ele tá nessa ordem. Eu sempre costumo dizer que o saber está na ordem do afeto. Ele não está na ordem da violência ou da autoridade, né? Ele está lindo no lugar do afeto. Sensacional. Com essa grande citação, a gente vai encerrando o bloco. Que o pena. terceiro e último bloco. Infelizmente, já tá terminando o programa e ainda tem 2 músicas, né, pra gente ouvir. Que são uma da Dua Lipa, Blow Your Mind, e Little Dragon de novo com Strobe Light, né? Bom, a gente já falou do Little Dragon, mas Dua Lipa é uma cantora e compositora e modelo inglesa de origem albanesa, que tá em atividade na música desde 2015, mas ela já canta desde criança e tal, né? Fala um pouquinho dessa Nova escolha diva. aí. Novamente, músicas do carro, músicas que a gente ouve em nossas jornadas e tal, de trabalho, viagens e tal. E de como que a internet instiga a gente a procurar o álbum, saber quem é, e a gente conhece New Rules, né? Eu já gosto muito de Little Dragon, então eu acompanho, né? Gosto muito do tipo e acho uma excentricidade fenomenal o trabalho deles. Acho a vocalista fantástica. Então eu gosto muito de tudo que vem deles. Uma pegada meio oriental e misturada com elementos eletrônicos e tal. Eu gosto muito e é uma música que toca no meu carro com muita frequência. Sensacional. O dedo que já me ajudou muito a construir meu repertório musical, inclusive. Digo mesmo por graduação. Lawrence Macia, minha. Gente, agradeço demais a presença de vocês. Agradeço e parabenizo não só pela trajetória individual de vocês, mas também pela iniciativa. Eu acho que é muito importante vocês terem tomado a rédea desse relacionamento e ter colocado como um casamento. E é isso. E tá falando sobre isso, Exato, verdade. tá aqui na rádio, numa Exato. instituição em que eu trabalho, em que os meus alunos vão ouvir. Escutem todos, todo mundo escute. E que tenham cada vez mais casais, porque é isso, né? Às vezes a gente casa e tudo bem. Às vezes é com homem, às vezes é com mulher, às vezes tem gente que casa até consigo mesmo. Inclusive na internet. Sim. Mas enfim, agradeço demais, gente. Vocês são os queridos. Muito obrigado. Muito Parabéns. E é isso. Muito grato. Tchela, se quiser se despedir. Ai, gente, muito obrigada mesmo. Tchelinha. E vamos ouvir então agora, né? Dua Lipa, Blow Your Mind. A louca. E Little Dragon com Strobe Light. Obrigada, gente. Valeu Obrigada, mesmo. até semana que vem. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijos. Arrasou!